Mais um dia ensolarado em Porto Alegre. Aqui é a nossa unidade da Zona Norte. A gente vai fazer um vídeo mostrando um trajeto até a nossa unidade de Cachoeirinha, né? A gente vai falar um pouco sobre o município, sobre o trajeto. E o cara do Jantar Intimista está aqui de volta para falar um pouco das coisas da nossa terra. Espero que vocês gostem. Eu vou aproveitar um pouco esse trajeto porque na vida corrida, na vida moderna, um dos poucos momentos de paz do indivíduo é quando ele está atrás de um volante. Quer dizer, de paz depende dos outros condutores, né? Mas de modo geral, diferente dos outros momentos em que o ócio é muito raro, agora a gente tem uma oportunidade atrás do volante de conversar um pouco com vocês. Fique ligado, a gente vai fazer um conhecido Câmera Car e conversar um pouco sobre o nosso município de Porto Alegre e o município de Cachoeirinha, onde a gente empresta um pouco da nossa visibilidade, do nosso carisma, e também incrementa, né, o produto interno bruto local, fomentando a economia local e levando a nossa renda, dividindo a nossa renda e o pagamento dos nossos impostos com aquele município. Fique ligado, aqui é o cara do Jantar Intimista, Bléu. O cara do Jantar Intimista, o cara do Jantar Intimista. Então a gente está saindo aqui da Zona Norte de Porto Alegre, aquele caminho que vocês já conhecem, que já viram em outro vídeo. E agora a gente vai partir daqui, um trajeto de 30 minutos. A gente não vai gastar os olhos e ouvidos de vocês, a gente vai editar um pouquinho isso aí, né? Para deixar vocês menos entediados, tanto com esse meu rosto lindo, quanto com o trajeto que já é relativamente conhecido. Tá? Aproveitem a paisagem, aproveitem a vista. É nóis. Buzinando por quê, bicho? Ah, desculpem o palavreado. Ah, meu Deus. O cara quer ir por dentro, mas quer ir por fora. Um cenário bucólico, né? Um cenário tradicional aqui da Zona Norte. Agora a gente está entrando num bairro considerado um pouco mais abastado, né? Que é pro lado do Parque Santa Fé. Casas maiores, mais espaçosas, investimento imobiliário mais alto para morar por aqui. Mas é importante ressaltar que nessas regiões mais afastadas do centro de Porto Alegre, essas regiões consideradas periféricas, caindo no senso comum, né, nas frases do senso comum, mas uma coisa que é totalmente verdadeira é que a maioria das pessoas que moram aqui são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, pessoas ordeiras. E quando as pessoas de maior poder aquisitivo, elas levantam a possibilidade de que as pessoas da periferia são pessoas criminosas, marginais até concordo, né, porque marginal construção da palavra tem toda a razão, estão à margem, né? Estão à margem especialmente do capital, né? Do grande capital. E por isso, de fato, são marginais. Mas essas pessoas, elas não são criminosas. Elas são pessoas que não estão alcançando o sucesso financeiro que o capital promete em alguma medida e não oferece na realidade. Porque se tu pegar um sujeito que ele é catador de papel, puxa uma carroça aí, e tu resolver dizer que ele trabalha pouco, é um contrassenso, né? O cara passa aí 10, 12 horas por dia, né, catando latinha, catando papelão, levando para reciclagem, para no final do dia aí ganhar
poucas moedas, poucos trocados, na verdade é que a função que ele exerce tem pouca valorização econômica e social, né? O que é um pouco injusto, porque parte da ideia da meritocracia é dizer que se tu acordar muito cedo, dormir muito tarde e trabalhar bastante entre o quanto tu acorda e o quanto tu dorme, tu vai ter sucesso. Só que essas pessoas, elas trabalham muito, acordam cedo para disputar, inclusive, a reciclagem, e elas não têm sucesso nenhum, não. Elas só têm dificuldade. E mesmo assim, com essa dificuldade, a maioria esmagadora delas se mantém honestas, se mantém corretas e tentam construir da melhor maneira possível a sua subsistência, que é a única coisa que eles conseguem comprar, né? Porque há de se sublinhar e se salientar que quando tu ganha muito pouco, tu deixa de poder sonhar, né? Deixa de poder sonhar com um carro novo, tu deixa de poder sonhar com uma casa própria, ou com o desenvolvimento dos teus filhos, e tu passa a sonhar só com um prato de arroz e um prato de feijão, né? E essa reflexão sobre a periferia eu quero deixar muito claro. Cara, eu tenho residência eu nunca morei numa área central, né? Mas há 23 anos eu passei a morar numa região mais periférica da cidade. E eu só sofri um caso, de fato, de roubo em todo esse tempo. Por mais que eu não me exponha o suficiente, eventualmente, para não correr tantos riscos, é notável que eu não, na maioria das vezes, eu não me senti ameaçado pela geografia onde eu me encontro ou pela vizinhança que me cerca. Muito pelo contrário, eles têm um bom senso de comunidade. Na verdade, quem não tem senso de comunidade sou eu, que só quero entrar pra dentro da minha casa. Então, é uma reflexão sobre o capital, né? Sobre o próprio capitalismo, de que o trabalho, inclusive extenuante, nem sempre gera riqueza, e que mesmo diante da ausência de excedentes ou riquezas, as pessoas não precisam cair na questão da violência, na questão da criminalidade, porque a gente ainda, dentro da nossa sociedade, preserva preceitos interessantes de comportamento e de ética e moral, né? Ainda que existam muitas forças que tentem esfarelar esses preceitos, né? Passados muitas vezes de pai e mãe para filho, né? Não é fácil, tu vê todo mundo aí, muita gente curtindo a vida com um Play 4, um Play 5, um carro elétrico, uma viagem bacana que tu vê o teu amigo, teu coleguinha aí numa rede social, e muitas vezes tu tá ali num colégio, mesmo um colégio público ou privado ou bolsista, e tu não tem acesso a nada de parecido com isso, e parece que tu mesmo, enquanto indivíduo, passa a ter tão pouco valor quanto as coisas que tu possui, né? E como tu possui muito pouco, tu passa a ser visto como muito pouco, né? E é essencialmente isso que é transferido para a periferia, né? As periferias são locais de pessoas que possuem muito pouco e por isso elas são vistas como muito pouco, tá? Mas vamos curtir. Tô muito falante hoje. Tomei chá de agulha de vitrola. Vire à direita para a Avenida Major Dionísio Dornelles. Em 200 metros, vire à direita para a Avenida Assis Brasil. Vire à direita para a Avenida Assis Brasil.
em 2,7 km. Mantenha-se à direita para a Avenida General Flores da Cunha. Em seguida, use a faixa direita para manter-se à direita para a Rua Campos Sales. Tem uma coisa que eu quero adotar também nos meus vídeos, que é situar vocês na data, né? Hoje é 17 de agosto de 2026. É um dia muito ensolarado na capital dos gaúchos. É um dia com um calorzinho, né? Dentro do inverno, a gente deve estar tendo uns 26, 28 graus, com uma previsão de aquecimento nos próximos dias, chegando até perto de 32 graus. O que pra mim é um nojo, né? Um verdadeiro nojo. Ó, o meu Waze aqui me alertou que aí na frente, os Azulay, né? Eles estão com o secador de cabelo para multar o cidadão. Por mais que tenha um discurso oficial, né? Das esferas, dizendo que essa medida é educativa, eu não sei como ela pode ser educativa, né? Do ponto de vista que eles se escondem atrás de uma árvore para multar o cidadão, tá certo? Mas mesmo assim, né, considerando que eu sou um cidadão deseducado e, portanto, eles querem me punir, essa punição ela não é exatamente educativa do ponto de vista... Ó, esse pau no cu aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha onde eu tô. Apontando pro pai. Chorare. Valeu, Waze. Valeu, Waze. Ainda que eles considerem que eu sou um cidadão deseducado por chegar aqui a 65, 70 km por hora, eles me colocarem uma multa de R$200 retroativa, não é exatamente muito educativo, né? Eles poderiam perfeitamente, aquele radar ali, determinar que eu, com a minha placa, excedi a velocidade do trecho, e aqui nessa curva aqui eles podiam me parar. Lá, ó, o senhor ali atrás, o senhor percebeu que a sua velocidade estava acima do permitido, e fazer de fato uma ação educativa, porque assim em tempo real, entende? E assim em tempo real o cara ia me atrasar, ia atrasar meu lado, porque eu ia ter que ouvir ele, né, em troca de não pagar os R$200 médios, que é a multa, deve ser uns R$150, e de fato eles iam ter um caráter educativo, ou em vez de me multar, falar assim, ó, o senhor vai ter que fazer um cursinho, tu entende? Vai ter que fazer um cursinho de tantas horas, cada vez que o senhor for multado. Teria um caráter mais educativo, mas não é o caso. Eles pegam, colocam R$150 no meu lombo, e tem uma frase muito interessante que é: quando a pena para um delito é uma multa, eles não estão me multando pelo que eu fiz, eles estão me multando porque eu sou pobre, né? 130, R$150 para mim, infelizmente, é um valor que eu consigo perfeitamente diluir nas minhas finanças e não vai causar um impacto considerável. Mas tem muito cidadão aí que é motorista profissional, e claro, eles deveriam se cuidar mais porque eles são motoristas profissionais, mas esses motoristas profissionais, eles deveriam, eles muitas vezes, se eles recebem essa penalização, além de diluir do rendimento, do lucro deles, ainda traz um prejuízo financeiro, pode inviabilizar inclusive a profissão deles. Porque assim, qual é o risco que eu ofereci à sociedade numa reta às 15h30 da tarde, onde o fluxo está absolutamente tranquilo, onde não tem uma faixa de segurança, onde não tem uma sinaleira, onde não tem nem moradias, porque onde eles colocaram ali
medidor de velocidade ali, o radar móvel, aquele lugar, de um lado tem um atacadão distante, do outro lado tem um Stock Center distante e não tem nem fluxo de pessoas, as pessoas, de fato, elas nem atravessam ali. Então, assim, especialmente naquele ponto, eu, leigo, completo, considero injustificável e considero que essa ação, esse formato, esse padrão adotado pelas forças de fiscalização de trânsito, ela não educa o cidadão em nada e só penaliza, como de costume, o cidadão mais pobre. E que muitas vezes o cidadão mais pobre, inclusive, é o que tem menos instrução, é o cara que está, de fato, vou retomando o assunto lá, à margem da sociedade, e é o cara que meteu ali 70 no Chevette dele, e que agora chegou em casa e ele está devendo R$150 e tomou 4, 5 pontos. Depois eu boto na legenda aqui, porque eu não decorei o CTB, né? Mas recebeu 4, 5 pontos em sua carteira e vai ter que administrar esses pontos para eventualmente não perder a sua carteira, né? O que é muito importante, tá? Isso é uma opinião livre e válida. Vocês podem discordar aqui nos comentários. Vocês podem discordar perfeitamente de tudo que eu disser aqui, mas vale lembrar que eu tenho razão. Agora aqui a gente já está em Cachoeirinha, tá? Tem essa avenida aqui, essa Flores da Cunha, essa Flores da Cunha ela corta todo o município, já chega em Gravataí. Olha, sem mentira pra vocês, acho que não leva 20 minutos para chegar em Gravataí. Mantenha-se à esquerda para a Avenida Fernando Ferrari. E ainda que seja pequena, o IDH da cidade é bem interessante. Entre quase 6 mil municípios que existem no Brasil, a posição do IDH de Cachoeirinha costuma estar por volta de 720. Siga em frente para a Avenida Frederico Augusto. Tem um PIB muito interessante de R$57 mil, Produto Interno Bruto de Cachoeirinha, tá? PIB per capita, né? Outra questão é que a densidade demográfica aqui é muito alta. No censo de 2022, o último que foi realizado, porque o IBGE tem sofrido duras perdas orçamentárias, o que tem inviabilizado novos censos, né? E o mesmo de 2022 foi feito meia boca. Aqui existem 136 mil pessoas, tá? Isso naquele censo. Mas agora em estimativa, segundo algumas inteligências artificiais e estimativas de exponencial demográfico, nós em Cachoeirinha já devemos chegar a 141 mil pessoas, o que faz com que a densidade demográfica chegue a quase 4 mil pessoas por quilômetro quadrado, o que é uma baita densidade, né? Então é uma cidade pequena, com muita gente morando perto. O destaque de Cachoeirinha é o seu distrito industrial, né? A força de Cachoeirinha, até porque um município tão pequeno assim, com tão poucas terras, não vai me dizer que a força, a pujança deles ia ser agropecuária, né? Se eles gastarem as poucas terras deles para criar gado e soja, ninguém ia morar aqui, certo? Então Cachoeirinha tem um IDH bem interessante, é uma cidade também considerada bastante segura, tá? Tem um baixíssimo índice de feminicídio, tem um baixo índice de criminalidade, e mesmo parte da criminalidade dela é respingo do resto da região metropolitana, como Viamão, Alvorada e Porto Alegre, que acabam também influenciando nas rotinas aqui do município, mas aqui eu de fato me sinto relativamente seguro, né? Não sei até que ponto isso é verdade, mas eu tenho o sentimento, a sensação de segurança dentro do município. Me parece um município muito tranquilo para andar aqui no centro, na Avenida Flores da Cunha. A gente caminha com tranquilidade, tem calçadas largas, dá para frequentar o comércio, o estacionamento livre, né? Tem bastante espaço para estacionar. Inclusive a classe política que não pode ver o cidadão em paz tem tido recorrentemente a ideia de colocar área azul aqui no centro de Cachoeirinha. Isso vai me fazer uma tristeza tão grande. Eu não sei de onde que eles tiram que as pessoas ficam atraídas por área azul. O centro de Porto Alegre é uma terra de ninguém e ele é repleto de área azul, não serve para nada. E
Praticamente ninguém vai de carro ao centro de Porto Alegre sem precisar de um estacionamento privado, exatamente porque ao deixar o carro na área azul, além de estar sendo mais uma vez penalizado pelo poder público, já que você paga para usar o espaço público, esse mesmo poder público ele não fiscaliza a presença de flanelinhas, ou seja, você pode ter que pagar 2 vezes para usar o poder público. Você paga para o poder público e para a opressão criminosa privada, né, desse indivíduo, que é um parasita social, né? É um absoluto parasita social. E isso não te garante segurança nenhuma, né? Como a gente já conhece, o centro de Porto Alegre e várias regiões, furto e roubo são bem mais comuns. Ou seja, tu está pagando 2 vezes para usar um espaço que é teu, que na verdade tu paga 3 vezes, quando tu paga diversos impostos municipais, e ainda assim tu não tem segurança nenhuma de deixar o teu patrimônio privado lá. E ainda assim tu tem 2 horas para deixar lá, porque senão tu ainda é multado pelo poder público, né? Quer dizer, por que que eu vou ir com o meu carro fomentar a economia local, né? Azar do comerciante, eu lamento por ele, se eu sou sobretaxado, sobrepunido, ameaçado. É melhor que eu vá de transporte público, o que deveria ser uma alternativa válida e confortável para todos os municípios desenvolvidos, e que aqui no terceiro mundo isso não chegou. E também não tem nenhum motivo para eu fazer isso, sendo que eu posso ou comprar pela internet ou entrar em um shopping que tem um estacionamento pago, é onde o meu carro fica relativamente mais seguro, onde eu tenho a percepção, a sensação de segurança, e onde eu pago pelo menos só uma vez, né? Porque pelo menos aquele espaço é privado, justifica-se que eles me cobram. E lá eles têm vídeo monitoramento, lá eles têm segurança privada, lá o meu carro fica protegido da chuva, do sol. Radar semafórico à frente. E ainda o valor é relativamente até próximo do que o próprio poder público me cobra para eu deixar na via pública. Então, é só desvantagem a área azul. Então aqui em Cachoeirinha, pelo menos se tu deixa na calçada, eu nunca vi flanelinha no centro de Cachoeirinha, graças a Deus. Esses vermes ainda não chegaram aqui. E ainda eu não pago para deixar numa área azul, portanto eu posso deixar o tempo que eu quiser, caminhar livremente, sem estar olhando pro relógio, entrar numa loja, experimentar uma bermuda, né? Tomar um sorvete, tomar um café e depois voltar pro meu destino. Então eu prefiro 1000 vezes chegar no centro de Cachoeirinha e não encontrar vaga, ou ter que dar umas 2 voltas na quadra até encontrar uma vaga, do que chegar em Porto Alegre e também não encontrar vaga, e ainda ter que ser achacado para flanelinha, que não é fiscalizado pela prefeitura, achacado pelo parquímetro, que pertence à terceirizada contratada pela prefeitura, e ainda poder sofrer a agressão patrimonial do furto e do roubo. Faixa da direita bloqueada à frente. O Waze é um aplicativo muito útil. Esses alertas de radar móvel, blitz e faixa bloqueada, olha, são fundamentais para o condutor. Eu acho realmente fundamentais para o condutor. Até para trajetos que eu conheço, como é esse aqui, que eu faço muitas vezes na semana, eu nunca mais deixei de usar o Waze, porque esses GPS com essas informações diversas são muito relevantes.
Os caras estão ligados que tem pista bloqueada. Vai. Eles deixam para ir em cima da hora. Man at work. A madame trocou de pista, mas ela tá com medo do caminhoneiro. Vai, madame. Estica e dá-lhe. Radar de velocidade à frente. Em 500 metros, vire à direita. O asfalto comprado aqui pela Prefeitura de Cachoeirinha deve ser feito de papelão e isopor. É um dos municípios que eu mais vejo recaparem os trajetos e tá sempre esburacado. Agora a gente vai entrar aqui na Avenida Capistranos. Cara, que lugar mais esburacado, não é possível. Eles vivem em obra e tá sempre esburacado. Que nojo. Esse trajeto em linha reta, praticamente todo que a gente fez aqui, é a Avenida Ritter, né? Frederico Augusto Ritter, também uma das mais importantes avenidas aqui de Cachoeirinha, que praticamente ligam a Zona Norte de Porto Alegre, né? Pega praticamente a entrada da ponte ali de Cachoeirinha e leva até a RS 118, né, que te leva a municípios como Esteio, Sapucaia do Sul, né? Então essa daqui é uma das outras poucas grandes e importantes avenidas do município de Cachoeirinha. Olha o bafo de bode ali tomando uma bira. Para a Rua Flor do Caribe. Aqui, ó. É uma buraqueira, cara. Até tá muito aceitável, mas a gente chega no inverno, parece que se dissolve. Aqui, ó. Aqui, ó, um monte de buraco, velho. Aí as pessoas têm que zigue-zaguear. Estacionamento dos dois lados, todo mundo zigue-zagueando para tentar evitar essa buraqueira. Isso aí é má gestão do recurso público, porque a coisa pública não basta fazer, né? Tem que avaliar a qualidade do que faz e do material que usa para fazer. Vire à direita para a Rua Flor do Caribe. Quando tu compra porcaria com dinheiro público, tu tem que comprar 2, 3 vezes. E aqui a Rua Flor do Caribe, né? Em 400 metros. Polvordeiro, simpático. Residencial Vivendas do Tejo. Gente honesta e trabalhadora. É um grupamento populacional relativamente recente. Exatamente esse torrão aqui, em questão de habitação, deve ter no máximo 5 anos. Se alguém conhece melhor aqui a região, que se posicione. Mas que eu saiba,
esses imóveis aqui são todos de 5 anos para cá. Você chegou ao seu destino. Então tá, a gente vai agradecendo a participação de todos aí, a presença de todos, tá? Foi uma alegria muito grande e a gente fica por aqui. Esse foi o cara do Jantar Intimista, né, mostrando coisas da nossa terra. A gente vai fazer, além de uns câmeras car, a gente vai fazer uns conteúdos a pé pela cidade, falar um pouco da região, de monumentos e dar umas informações mais substanciais. Valeu! Então é isso aí, foi um prazer, né? Parece o táxi do Gugu, só que eu não tô fantasiado, né? Essa skin é minha de verdade. E foi um prazer andar com vocês aqui um pouquinho nesse trajeto rápido, né? Menos de 40 minutos. Agora eu vou parar aqui uma das nossas unidades do cara do Jantar Intimista, pegar um salmãozinho para logo mais, né? Vai ser um salmãozinho, tempero gostoso. As minhas meninas, a vice-presidente do canal aqui gosta muito, a herdeira do canal gosta muito, e eu tô aqui na face desta terra para levar alegria, prazer e satisfação para as pessoas que me cercam e para as pessoas que eu amo profundamente. Se eu não conseguir conduzir a minha existência dessa maneira, eu vou estar conduzindo a minha existência de maneira equivocada. Que é o cara do Jantar Intimista. Valeu, câmera car, estamos juntos. É nóis. Olá! Curta este vídeo, comente aqui embaixo e compartilhe com os amigos. Tchau!